A maioria das clientes, quando chega no estúdio de design de sobrancelhas, pedem o quê? Eu queria arquear um pouco a minha sobrancelha. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês qual que é a forma mais eficaz de arquear qualquer formato de sobrancelhas. Então, bora lá pro vídeo! Oiê, eu sou a Sandra Cardoso, maquiadora profissional e designer de sobrancelhas. E como eu falei no início, eu vou falar sobre uma das coisas que as clientes mais pedem quando chegam pela primeira vez aqui no meu estúdio, que é fazer o arqueamento das sobrancelhas. Muitas clientes têm a sobrancelha um pouquinho mais reta, um pouquinho mais caidinha, e elas querem dar uma levantada no olhar. O que a gente tem que entender é que cada sobrancelha tem o seu tipo específico e que a gente não pode alterar muito o design da sobrancelha da cliente, porque ela pode até se estranhar quando ela olhar no espelho e ver uma sobrancelha totalmente diferente do que condiz para o rosto dela, tá? Então, a primeira coisa a fazer é analisar essa sobrancelha, ver qual é o formato dela, né, que seria ideal para aquele rosto, mas a gente consegue ali mexer, mesmo se a sobrancelha for um pouquinho mais retinha, a gente consegue sim dar um arqueamento melhor para a sobrancelha da cliente, tá? Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quando a cliente tem a sobrancelha mais retinha ou tem a cauda um pouquinho mais caidinha, como que a gente pode fazer para levantar esse olhar e deixar a nossa cliente mais satisfeita e que ela saia do nosso estúdio ainda mais poderosa. Eu trouxe hoje aqui para vocês então algumas imagens de sobrancelhas, né? E a questão do arqueamento, as clientes, o que elas sempre têm em mente é essa primeira sobrancelha aqui, ó, que é a sobrancelha longa e arqueada. Mas, gente, como eu falo sempre pra vocês, cada pessoa tem o seu rosto, cada sobrancelha é uma sobrancelha e cada uma vai ser adequada ao rosto de cada pessoa, né? Então, essa sobrancelha aqui, ela longa e arqueada, não é a realidade de todo mundo, tá? Não é que você consiga, assim, a cliente chegar e falar pra você, eu quero uma sobrancelha longa e arqueada. Depende muito da proporção facial da pessoa, né? Dos fios que ela tem, se ela fez alguma retirada dos fios da maneira errada, e aí a gente precisa fazer um ajuste, né? Na maneira que a gente vai fazer o design ali, para poder chegar ao desenho mais próximo possível a esse desenho mais arqueado, só que sem tirar as características do rosto dela, né? Essa sobrancelha aqui, a sobrancelha alta, o que a gente percebe não é que existe ali um erro muito grande em questão do ponto de arqueamento, né? Aqui ela tá bem arqueada, porém a cauda dela, a gente percebe que aqui, ó, tá muito curtinha. E o ideal é que a cauda seja um pouquinho mais longa, né? Não precisa ser longa igual essa primeira, mas tem que ser proporcional. Então, se a sobrancelha ela faz essa inclinação aqui para cima, ela tem que ter uma finalização aqui nessa parte, tá? E aí eu vou mostrar para vocês num outro desenho como que a gente vai corrigir isso, tá? As clientes que mais pedem para fazer o arqueamento das sobrancelhas são as clientes que têm esse formato de sobrancelha, que é a sobrancelha caída e a sobrancelha reta. A sobrancelha caída, ela tem esse ponto final mais baixo, o ponto de arqueamento dela também é mais baixo e o ponto inicial da sobrancelha aqui é mais alto. E isso dá a impressão de que o olhar da pessoa é caído, que ela tem ali uma expressão triste, né? E normalmente é esse tipo de cliente, né, que tem esse estilo de sobrancelha que gosta de uma sobrancelha mais arqueada. E aí eu vou mostrar pra vocês também como que a gente vai corrigir isso, tá? A sobrancelha reta, que é essa aqui, essa sobrancelha reta, ela não que ela esteja errada esse desenho, tá, gente? Porque muita gente tem essa base da sobrancelha mais retinha, tá? Mas quando a cliente pede para poder arquear um pouco mais ela, a gente também consegue fazer ali uma correção proporcional ao formato de rosto da cliente para que ela fique com o aspecto mais levantado, tá? E não necessariamente é tirar essa base reta, tá? Não necessariamente a gente vai mexer nessa parte de baixo. Muitas vezes a gente tem que mexer na parte de cima das sobrancelhas, e é aí que muitas designers, muitas pessoas erram, tá?
E aí fazem o quê? Esse desenho aqui. Eu vou até aproximar para vocês verem. Que é essa sobrancelha redonda. Quando a gente tenta arquear a sobrancelha, tirando muitos pelos na parte de baixo, é esse o resultado que a gente tem. É o desenho dessa sobrancelha mais arredondada e sem um formato definido, né? Ela é redonda, parece aquela sobrancelhinha de palhaço, né? E foi uma época aí, foi muito usada, né? Há muitos anos atrás aí, nos anos 60, se eu não me engano, era utilizado esse tipo de sobrancelha, mas hoje já não cabe mais ao que a gente vive na atualidade, tá? Então, a gente consegue também dar uma corrigida nessa sobrancelha, tá? Mas, nesse caso, também precisa de um design reconstrutivo, tá? Essa sobrancelha de vírgula também é uma sobrancelha que a gente percebe que tem uma tentativa frustrada de arqueamento. Porque a pessoa deixou aqui a parte de baixo do ponto inicial muito baixa, subiu muito essa parte inferior das sobrancelhas e deixou aqui em cima reto, ó. Caiu demais a cauda e deixou esse volume de sobrancelha aqui no início. E isso faz com que esse desenho fique totalmente desproporcional também. É um desenho que não é recomendado, tá? A sobrancelha curta, que é esse último desenho aqui, essa última imagem, não que ela esteja errada, tá, gente? Porque como eu falei até num outro vídeo, se eu não me engano foi no vídeo anterior que eu postei aqui, eu falei sobre isso, sobre tamanhos de sobrancelhas. Então, existem sobrancelhas que são maiores e sobrancelhas menores de acordo com a proporção facial de cada cliente, tá? Tem pessoas que têm a sobrancelha curtinha mesmo. Normalmente, essas pessoas que têm a sobrancelha curta, elas têm ali um formato de rosto mais pequeno, mais arredondado. E dá até uma sensação assim de um rostinho mais infantil, mais delicadinho. E aí tem essa sobrancelha mais curtinha, tá? Se esse for o caso dessa cliente que tem a sobrancelha curta, não tem problema nenhum. Aqui a gente vê aqui que tem um ponto de arqueamento também bem legal. O corpo da sobrancelha tá maior do que a cauda. Tá ok, tá? O que a gente tem que pensar é se essa sobrancelha foi tirada de uma maneira errada. Se ela foi encurtada, tiraram muito essa parte da frente, a gente vai ter que recuperar esse início, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer essas correções que eu falei pra vocês aí, de acordo com cada estilo de sobrancelha, tá? Lembrando, gente, que não existe verdade absoluta, que é só desse jeito que tem que fazer, porque como eu sempre falo, o nosso trabalho, ele é um trabalho totalmente artesanal. Cada artista, né, que eu falo que nós somos artistas mesmo, cada artista tem sua maneira de trabalhar. Eu tô mostrando aqui pra vocês a minha visão, tá? Como eu enxergo as sobrancelhas das minhas clientes, como eu faço os designs e que tem dado bastante resultado aqui, graças a Deus, aqui no meu estúdio, tá? Então, vou mostrar pra vocês agora como corrigir essas sobrancelhinhas. Agora, falando sobre as correções que podem ser feitas nesses casos, né, dessas sobrancelhas, claro que, como eu falei para vocês, a gente tem que levar em consideração o formato natural da sobrancelha da cliente, né? Pensando que essa segunda sobrancelha aqui, o formato natural dela já é mais alta, né? Ela já tem esse arqueamento natural. O que a gente teria que corrigir nessa sobrancelha é esse finalzinho aqui, ó. Fazer um design reconstrutivo para aumentar o ponto final dela, tá? E aí sim a gente tem uma sobrancelha arqueada e com um final proporcional ao ângulo ali das sobrancelhas, tá? Isso aqui, gente, é questão de treino, tá? Então, é treinar o seu olhar ali para poder fazer a sobrancelha mais proporcional possível à cliente, respeitando os fios naturais dela, os fios que ela já tem, tá? Então, aqui, ó, a gente tem a sobrancelha caída, né? A correção que eu fiz aqui, vocês podem ver que foi mínima, foi uma coisa bem sutil nessa sobrancelha, mas que vai mudar totalmente o olhar dela. Eu desci um pouquinho o ponto inicial dessa sobrancelha, subi um pouquinho esse arqueamento dessa parte inferior, né, das sobrancelhas, eu subi um ângulo bem pouquinho e abaixei também mais um pouco a parte inicial na parte de baixo, tá? Então, isso já traz um ângulo mais bonito na sobrancelha da cliente,
respeita o formato natural da sobrancelha da cliente, não vai fazer uma retirada muito grande de fios, mas já vai dar uma diferença bem grande no resultado, tá? A sobrancelha reta também, ó, com esse mesmo pensamento, o que eu fiz aqui? Eu trouxe essa parte inicial mais para baixo, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, tá um pouquinho mais abaixo, né? Um pouquinho mais baixinha. Subi pouca coisa, questão de milímetros, tá, gente? Às vezes é uma fileirinha de fio só que você tem que tirar para poder fazer esse arqueamento, e deixei ela um pouquinho mais alta, o ponto de arqueamento, tá? Então, essa sobrancelha reta a gente consegue também fazer esse resultado, tá bom? Essa sobrancelha aqui já é um pouquinho mais complicada, sobrancelha redonda, porque, como eu falei para vocês, foi retirado de uma maneira totalmente errada. Então, até a gente conseguir reconstruir essa sobrancelha, o primeiro design que eu faria, né, nesse caso, é esse. Eu deixaria, respeitaria aqui o ponto inicial da sobrancelha dela, tentaria aumentar um pouquinho aqui, ó, esse ponto inicial, deixar um pouquinho mais alto, tá? Nesse desenho aqui eu não consegui fazer certinho, mas deixar aqui um pouquinho mais alto. E trazer esse arqueamento usando os fios que ela tem. Essa parte aqui que não tem fio, a gente vai deixar para que ele cresça, tá? E essa parte de baixo aqui também, ó, essa parte do ponto final, você percebe que tem um grande espaço aqui, ó. Então, nessa parte aqui, provavelmente ela não tem nem pelos, né? Então, a gente tem que reconstruir também, com muita paciência, explicando para a cliente, né? A gente consegue reconstruir, tá bom? Então, eu deixaria essas partes aí para crescimento do fio, para que ela tenha uma sobrancelha mais harmônica, tá? Agora, falando sobre essa sobrancelha de vírgula, né? Essa parte aqui, a gente vai ter que retirar, porque não tem condição de deixar, o desenho não fica harmônico, né? A parte de cima também a gente vai alinhar. Opa, bolinha errada. Essa parte de cima também a gente vai fazer o alinhamento dos fios aqui, ó, para ele seguir esse desenho, tá? Tem que deixar que a sobrancelha fique mais harmônica possível. Isso aqui não tem simetria, não são paralelas as linhas aqui, né? Então, a gente percebe que tem uma angulação aqui que não traz nenhuma beleza para o olhar, né? Pelo contrário, quando a pessoa chega com a sobrancelha dessa, a única coisa que a gente enxerga ali é a sobrancelha, né? Então, não é legal, não conversa com o restante do rosto, tá? O ponto final, eu dei uma levantadinha aqui no ponto final também, para poder deixar mais harmônico, tá? Então, provavelmente vai ter que fazer um processo de reconstrução aqui nessa parte também, e tirar também um pouco dessa parte que tá mais caída aqui, tá? Nessa sobrancelha de vírgula. Agora, aqui a sobrancelha mais curta, como eu falei pra vocês, gente, não tem problema nenhum em você ter uma sobrancelha curta, né? Se o seu rosto for pequeno, enfim, aí tudo bem. Mas nesse caso, imaginando que todas essas sobrancelhas aqui a gente tá pensando que foi retirado de maneira errada e mexendo de uma forma sutil, mas que deu uma levantada no olhar da cliente, o ideal seria a gente reconstruir a parte do final da sobrancelha e a parte inicial dessa sobrancelha, porque a gente percebe que vai dar uma alongada, tá? E com isso a gente consegue fazer um ponto de arqueamento muito mais bonito. Todas essas marcações aqui que eu tô fazendo é mais para uma questão assim de olhar, tá? A gente olhar para a sobrancelha da cliente, entender aquele rosto e perceber o que você pode fazer com a sobrancelha do jeito que ela tá, para que ela fique mais harmônica para o rosto da sua cliente, tá bom? Com o jeitinho de vocês, com a técnica que vocês têm, vocês conseguem trazer um resultado mais harmônico para a sobrancelha da sua cliente, tá? Não tem nada de errado, gente, na sobrancelha reta, na sobrancelha caída, na sobrancelha que é alta, tá? Essas características são características provavelmente faciais da cliente. Sobrancelha arredondada também não tem nada de errado em ter a sobrancelha arredondada, sobrancelha curtinha para quem tem o rosto pequeno. Não, isso não é um problema, tá? Eu tô dizendo aqui em questão de se a cliente quer uma levantada no olhar, né? Daquele up ali com o arqueamento da sobrancelha, tá? Então, a gente pode usar essas estratégias, essas técnicas que eu falei para vocês, para poder dar esse up no olhar e deixar um olhar mais bonito, tá?
Mas quem tem a sobrancelha reta e gosta, tá ok. Quem tem a sobrancelha mais caidinha e é uma característica da pessoa, também tá ok, não tem problema nenhum, tá bom? A gente tem que respeitar o gosto da cliente e a maneira que ela se enxerga, tá bom? A sobrancelha redonda também não tem nenhum problema, gente. O problema aqui é a gente tentar arquear demais esse ponto de arqueamento aqui, ó, e fazer essa sobrancelhinha em formato de U, né? Isso não é bonito também. Então, você pode fazer uma sobrancelha mais arredondada desde que ela tenha ali uma proporção, tá bom? E essa sobrancelha de vírgula aqui, gente, tá totalmente fora de cogitação, tá? A gente não pode deixar a nossa cliente ficar com a sobrancelha assim, não, tá? Vamos tentar dar uma ajudada aí e melhorar a autoestima dela. Porque uma sobrancelha bem feita, ela revigora ali a autoestima da cliente de uma forma maravilhosa. Lembrando que eu tô falando aqui sobre design de sobrancelhas. Eu não tô falando de nenhuma outra técnica que utiliza aí um meio de recriar os fios, como nanopigmentação, micropigmentação, tá? Então eu tô mostrando para vocês aí uma forma de fazer esse arqueamento na sobrancelha da sua cliente usando os fios já existentes. Milímetros que a gente mexe na sobrancelha da cliente já faz uma baita diferença na autoestima dela. Então a gente tem que pensar com muito carinho em fazer o nosso melhor, entregar o nosso melhor serviço para aquela cliente, fazer com que a gente consiga fazer um design que seja de acordo com o formato do rosto dela, que seja de acordo com a personalidade daquela cliente também, para que ela não passe uma imagem que ela não gostaria de passar. Em breve eu vou trazer um vídeo para vocês falando sobre visagismo, né, das sobrancelhas, que é o que a mensagem por trás do formato da sobrancelha traz para aquela cliente. Então, por isso que é tão importante a gente fazer análise, né, do rosto da cliente, do formato da sobrancelha dela e entregar um formato que seja de acordo com o rosto da cliente, com a personalidade da cliente e que ela goste também quando ela se olha no espelho, para que ela se reconheça. Sempre conversar com ela para que ela entenda que aquele é o melhor formato e ir trabalhando, ajustando de acordo com o que ela gosta, sim, mas sem fugir muito da personalidade dela e a mensagem que ela quer passar. Então eu espero ter te ajudado aí de alguma forma com esse vídeo. Se eu te ajudei, já sabe, me ajuda também deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal se você ainda não for inscrita, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E também deixar aqui nos comentários suas dúvidas e sugestões de próximos vídeos que você gostaria de ver por aqui, tá bom? Fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!